Olá, bem-vindos a mais um podcast com o Leandro Castro. Nós vamos deixar aqui, como sempre, o nosso QR Code com as mídias para vocês poderem seguir a gente. E vamos hoje, mais uma vez, conversar com mais uma pessoa muito elegante, doutora pediatra Mariana Vilas Boas. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu acho legal porque nós vamos bater um papo bastante polêmico para mim, porque a gente trata de obesidade, mas trata de obesidade principalmente no adulto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o contrário, né? A obesidade na criança. O que eu vejo hoje é uma crescente da obesidade, não só no adulto, mas uma crescente da obesidade na infância. Ou talvez aquela pessoa que já vem obesa da infância, porque talvez alguns anos atrás a gente pegava muito aquela pessoa que foi magra ali até os 20, 25, 30 anos, começou a trabalhar, a mulher que engravidou e aí acabou ganhando ali uma obesidade. Mas hoje parece ser o contrário, né? Como é que você está vendo essa epidemia de obesidade? Isso mesmo, né? Boa noite a todos. Lê, então, assim, a obesidade hoje, a obesidade infantil é considerada uma doença crônica, tá? E é uma epidemia global. Os números são alarmantes, né? A estimativa é que no Brasil 6 milhões de crianças são obesas. E esse número vai aumentar muito em 2035. 1 a cada 3 crianças irão se tornar obesas. E na infância, quando a gente fala de obesidade na vida adulta, nós estamos sempre falando, muitas vezes, para a gente começar um parâmetro em relação àquele IMC, ao índice de massa corpórea. Na pediatria, a gente usa o mesmo tipo de parâmetro para determinar a obesidade? Como é que você determina uma obesidade? Então, por isso que é importante a criança fazer um acompanhamento com um pediatra de rotina, né? A gente avalia no consultório, nas consultas de rotina de puericultura, o peso, a idade, o sexo e a estatura. A gente calcula o IMC. E sabe aquele gráficozinho que a pediatra... Aquele bonitinho, né? Que faz aquela linha, curvinha. Aquilo ali não é à toa, não. Entendi. A pediatra tá fazendo aquilo ali justamente para avaliar. Por quê? Quando a criança ela sai acima da curva, da linha média, né? Ela sobe aí, vai subir 1 ou 2 vezes a mais, ela já entra num padrão de sobrepeso ou obesidade. Então, é baseado nesse gráfico, né? Que são gráficos da OMS, que a gente diagnostica a obesidade infantil. Então, vai variar, né, de idade, tem o gráfico de crianças de 0 a 5 anos e tem o gráfico de crianças de 5 a 19 anos, que também varia conforme o sexo feminino e sexo masculino, que são diferentes também. E você, quando você fala de 5 a 19 anos, adolescência é diferente? Quando que você... Vamos voltar, então. Pra gente deixar claro, quando é que você determina a adolescência da criança? Então, quer dizer, quando é que a criança realmente... vira adolescente. Isso. Se a gente pensar teoricamente, a partir dos 11 anos, né, a criança já entra na pré-adolescência e a partir daí já na adolescência. Só que quando eu falo de obesidade infantil, esse problema, ele vem desde a barriga da mãe. Da barriga da mãe. Ele não começa de uma hora para outra, tá? Então, assim... O que a mãe começa a ver ali na gestação para começar a indicar isso? A primeira coisa são os hábitos alimentares dessa gestante. Até antes de engravidar, né? Então, você tem uma mulher, um casal... que tinha um determinado hábito alimentar, às vezes um hábito alimentar incorreto, né, de alimentar ruim, ultraprocessado, açúcar, não praticar atividade física. E ela vem a gravidez toda assim, comendo muito açúcar, né, comendo alimentos que não são saudáveis. E isso, o paladar, os estudos mostram hoje que o paladar, o bebê consegue sentir intraútero o que a mãe come através do líquido amniótico. Quer dizer que se a mãe já gosta de batata frita, sanduíche, pizza... de maneira Sim. muito grande, a criança já vai ter essa tendência? Já vai ter essa tendência. O contrário também, sim, né? A mamãe que alimenta as gestantes, que tem uma alimentação mais rica em verdura, fruta, alimentos saudáveis, in natura, a criança, ela já tem uma predisposição a gostar mais desses alimentos. É muito comum chegar no consultório, a paciente falar, nossa, doutora, eu comia melancia, minha fruta preferida. E a criança, a fruta preferida dela, ser melancia também. Muito comum. Mas isso, então, você acha que já tem uma característica como se fosse genética disso? Sim, aí a obesidade, ela tem, né, o fator genético, ela tem a causa genética, a obesidade, então a gente sabe que tem mais de 400 genes envolvidos na patologia, na fisiopatologia da obesidade, né, então a gente pensa em obesidade infantil. E hoje a gente tem um grande problema, que é a epigenética. O que é a epigenética? É o meio ambiente e o seu comportamento que vão atuar nesse gene que tem uma predisposição.
Então, por exemplo, você tem esse gene que vai te predispor a ser obeso. E aí você vai ter uma epigenética, que é esse ambiente que você vive. Você vai alimentar mal, você vai comer esses alimentos gordurosos, calóricos, você vai ser sedentário, você vai ser uma pessoa que tem uma tendência, às vezes, a ter também uma depressão, um transtorno mental que vem associado. E isso vai fazer o seu gene da obesidade a ser ativado. Então o contrário também. Porque na vida adulta a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e ela tem esse fator genético assim muito bem determinado, né? Então, muito bem. Existe realmente fatores que fazem pessoas ganharem mais peso ou menos peso. Sim. Então você está falando que isso já é ativado lá quase intraútero. Sim. Os hábitos alimentares, eles começam desde o intraútero. Perfeito. Eles vêm até o aleitamento materno. Hoje os estudos científicos, eles comprovam que um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, ele é fator protetor contra a obesidade infantil. E o aleitamento materno, então, até 6 meses, vai até quando? Então, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, o recomendado é um aleitamento materno exclusivo, que é só o leite da mãe, até os 6 meses. E aí entra com os 6 meses a introdução alimentar. E essa introdução alimentar aqui também é fundamental para essa determinação dos hábitos alimentares da criança por toda a sua infância e toda a sua vida. Nós, pais, nós somos os primeiros responsáveis por determinar os hábitos alimentares, as preferências alimentares dos nossos filhos. Então, a responsabilidade é nossa, pai e mãe. E teve, por exemplo, quando eu tive meus filhos, a gente nessa época usava muito dessas papinhas industrializadas, né? E aí? Bom? Não é bom? Vai bem? Vai mal? Eu sempre falo assim, eu sempre falo assim, a papinha industrializada, né? Hoje em dia a gente tem as papinhas que é só fruta, tem que é só o legume. A indústria hoje, ela tá preocupada em melhorar alguns alimentos. Felizmente, né? Isso é bom. Mas, ao mesmo tempo, é um alimento industrializado, né? Eu falo com a mãe, qual que é a dificuldade de você pegar uma banana, descascar e dar? Aí você ir lá, é uma praticidade que está enraizada, mas cultural no nosso meio. E tem uma idade, por exemplo, porque veja, refrigerantes, batata frita, chocolates, são coisas que estão no nosso meio. Eles existem para todo lado. Sim. Tem uma idade que você diria... Tá bom, vai, a partir de 3 anos pode, não pode nunca. Como é que se enxerga isso? Então, assim, o consumo desses alimentos ultraprocessados, industrializados, açucarados, antes eles não eram de tanto fácil acesso igual hoje. Então, esse é um dos motivos da obesidade infantil estar crescendo. Né? Hoje as crianças, elas consomem mais. E, paralelo a isso, elas estão sedentárias. Nossas crianças, elas estão cada vez mais brincando atrás de uma tela, cada vez mais brincando num videogame, ao invés de descer para brincar de criança, né? Andar de bicicleta, correr, pular, que a infância, aí vamos voltar aí, uma infância de antigamente, que o pessoal fala infância raiz. Sim. Então, isso ajuda, né? São fatores que vão atuar nessa epigenética. Quando a gente fala na vida do obeso no adulto, muitas vezes quando o paciente chega no consultório, a gente fala para ele tentar fazer pelo menos 1 hora de atividade física. A criança tem alguma determinação? Tipo, pelo menos 1 hora, pelo menos 2 horas. Existe alguma determinação? Porque a criança é muito mais ativa, né? Que o adulto, né? Assim, pela natureza dela. Sim, existe a recomendação. A gente recomenda a prática de correr, né? De correr, pular, brincar ao ar livre, o contato com a natureza de 20 a 30 minutos por dia, tá? Então a criança tem que brincar. E, além, somado a isso, a prática de esportes, tá? Todo tipo de esportes? Todos os tipos de esporte. Porque antigamente eu não podia fazer musculação. Eu lembro que as academias, inclusive hoje, você vai em muito lugar e fala assim, a partir de 14 anos e tal. E aí, pode musculação para criança? Não só pode, como deve. Criança pode e deve fazer musculação. Porque antigamente falava que atrapalhava o crescimento. Sim, tem uns estudos lá para a década de 80, de 1980, uns estudos que surgiram, até que surgiu todo esse conhecimento aí, que falavam-se que, através da musculação, tinha uma redução das placas do crescimento da criança. Só que os estudos atuais, científicos, falam que não, que o reforço muscular, feito com supervisão, né, de um educador físico, ele deve ser feito, sim, nas crianças. No mínimo 3 vezes ao dia, um reforço muscular, mas não
não de grande impacto. Por exemplo, vamos falar de um ginasta olímpico. Ele tem uma atividade física de alto impacto, mas ele é um profissional. Então, esses ginastas olímpicos, eles vão ter um prejuízo aí nesse crescimento, nessa placa de crescimento. Agora, a musculação, que é o reforço muscular, feito 3 vezes por semana, com o acompanhamento do profissional, ela deve ser feita, sim. A recomendação é a partir dos 6 anos. Menores de 6 anos, a gente tem natação, tem judô, tem balé, tem dança. Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para a criançada fazer. E você diria que hoje, se você pega uma criança obesa, você começa, logicamente, tentando mudar a dieta ou tentando fazer ela fazer mais atividade física? Você acha que uma das duas coisas pesa mais? Tipo assim, se a mãe pesa mais. Porque na vida adulta, a gente sabe que, de novo, eu falo paralelo porque eu vou falar para vocês, abaixo dos 16 anos de idade, a gente para ali, né? É com a pediatria. Estamos aqui para isso. Exato. Por exemplo, a gente sabe que na vida adulta, justamente por todos os vetores metabólicos, se você não fizer a dieta, você não vai emagrecer. Você pode fazer academia, mas academia, para ela realmente ter um valor de maneira que você pudesse comer o que você mais ou menos quisesse. Para ter o dia do lixo. Você teria que treinar 3, 4, 5 horas. Teria que ser realmente uma coisa muito mais impactante. Mas e na criança? Porque a criança é super ativa. Super ativa, tipo, 20 minutos da criança, de repente, vale mais do que uma hora de exercício do adulto. Então, se a gente pensar que a obesidade ela é uma doença, né, multifatorial, então a gente vai ter um tratamento também multidisciplinar. Né? O tratamento da obesidade na criança não vai diferenciar do adulto, não. Até porque a gente tem que pensar que essa criança, ela tá obesa por quê? Por que essa criança tá obesa? A gente tem que olhar o ambiente que ela está inserida, né? Como é que é o hábito alimentar? Então, o meu tratamento, ele vai além de simplesmente passar uma dieta para a criança. Que eu falo com os pais, quem tem o cartão de crédito? Quem tem o dinheiro? Você ou a criança? A responsabilidade, diria que talvez ali abaixo dos 12, 13 anos, talvez, é totalmente ali do pai e da mãe, né? Exatamente. E assim, até chegar, você me falar, tem uma criança de 16 anos que está obesa. Ela não ficou obesa dos 12 para os 16 anos. Ela vem construindo ali, às vezes, ela vem construindo um hábito alimentar ruim, é o que eu te disse, desde essa introdução alimentar, desde essa gestação. Então, é uma família que eu preciso ter esse olhar. Eu não posso olhar só para a criança. Eu tenho que ver onde essa criança está inserida. Esses pais, como é que é a alimentação dos pais? Eles consomem, né, alimentos saudáveis ou não? São pais que todos os dias consomem fast foods, têm essa tendência, já dão açúcar para essa criança desde 1 ano de idade. Né? Muitas vezes até com 6 meses, gente. Mas você sabe que quando eu tive filhos, acho que você me conhecia antes de eu ter filhos, eu não lembro se a gente já se conhecia há muito tempo nessa época, né? Mas enfim, eu comia muito mal. Eu fui comer melhor por causa dos meus filhos, por causa daquela coisa de o exemplo tem que ser passado. Tipo, se você não come brócolis, seu filho não vai comer brócolis. Exatamente. Eu uso essa frase no consultório. Ali, não vai. Quando eu falo de introdução... É mais fácil você engolir o brócolis e falar, filhão, vamos junto aí, né? Quando eu faço a introdução alimentar, né, que é a gente falar os grandes ou os determinantes. Vem a gestação, vem a introdução alimentar. Então, é um grande determinante, né? A introdução alimentar. A criança está conhecendo os alimentos. Então, eu vou lá comprar a fruta, eu vou comprar a verdura, eu também posso ir lá e comprar uma pizza, eu também posso ir lá comprar um suco artificial. Perfeito. A decisão é minha, pai e mãe. Então, nós somos os primeiros, vamos dizer, contribuintes aí para essa formação desse hábito alimentar. Então, se uma criança que já está acostumada com uma introdução alimentar, com alimento industrializado, artificial, o paladar dela vai se acostumar. O nosso paladar é feito para gostar do doce. Perfeito. Nós já nascemos com preferência pro doce. Até porque o doce gera estímulos cerebrais incríveis, né? Como se fossem drogas. Exatamente. Né? O açúcar é uma bomba pro cérebro, quase igual a cocaína. É viciante. Ele é viciante, ele estimula o seu cérebro, libera substâncias excitatórias. Então a criança, depois que ela consome açúcar, ela começa a pular, ela fica agitada, é nítida, mudança comportamental. É instantânea. Você vê nos aniversários, né? Depois do parabéns, as crianças começam a pular mais do que no início da festa. E essa história de que tem um monte de criança aí com esse TDAH, um monte de criança superativa, porque criança é superativa, não é? É assim, aí eu vou voltar mais também nessa questão que eu estava te falando, que é essa questão desse olhar aí para onde essa criança está inserida, sabe? Hoje nós vemos pais, né, e tá tudo bem, trabalhando cada vez mais, na correria, né, na rotina. Muitas vezes uma criança que é inserida no ambiente escolar muito precocemente, um contato, às vezes, com
não com os cuidadores pai e mãe. Então, uma criança que, ao chegar em casa, às vezes é uma criança que demanda uma atenção maior porque ela quer atenção. Perfeito. Ela tá chamando a atenção não porque ela tem um problema mental. Mas porque ela quer só ficar junto. Ela quer atenção. E quer brincar, né? Quer brincar. Quer brincar. É uma criança que dá birra. Ela criança dá birra demais, tá gritando. Por que essa criança tá dando birra? Quem tá gritando com ela? Por que ela tá tendo... A criança, todo o comportamento da criança é reativo a algo. Ou copiado dos pais e da mãe, né? Copiado. Muitas vezes, né? Então, teve uma pessoa que me perguntou, doutora, minha filha tem 3 anos, ela grita muito, ela conversa gritando com a gente. Eu perguntei pra ela, quem tá conversando gritando com ela em casa? Ela tá vendo alguém gritar. Né? Quem é? Eu acho que criança copia muito pai e mãe. Copia, e nós assim, somos exemplos. Nós é o exemplo do brócolis. Né? Se não for exemplo, não vai. Eu falo, se você não adianta você querer que seu filho come brócolis, se você come pizza na frente dele, se você come McDonald's. Se na tua casa só tiver pizza... Entendeu? Ou fast food todo dia, isso, teu então filho vai comer fast food todo dia. Vai comer. O tratamento da obesidade infantil, então eu preciso olhar para essa família. Eu preciso primeiro conversar com os pais. Pais, como é que vocês estão? Como é que tá essa alimentação aí? Vocês têm essa consciência, essa mudança de consciência? Tem que partir deles também. E é difícil, até porque hoje a gente vê cada vez mais crianças, infelizmente, eu não sei se felizmente ou infelizmente, agora eu vou deixar aqui com pais separados, o que deve ser mais difícil ainda de deslocar, né? De interlocar valores de como comer, de como se alimentar, esse tipo de coisa. Sim, isso é complicado mesmo. Porque a criança, às vezes, na casa ou do pai e da mãe, a semana toda tá alimentando bem, certinho. Isso é muito comum na prática. Aí, no final de semana, come-se entope de ultraprocessado, industrializado. E aí vem tudo. E é impressionante. A criança que alimenta mal, ela adoece mais, ela vai ter distúrbio. Então, as consequências da obesidade, né? Então, se a gente falar, as consequências da obesidade são inúmeras, né? A curto prazo. Uma criança que vai ter uma imunidade baixa, uma criança que vai adoecer muito, uma criança que vai desenvolver alergias. Ah, nossa, doutora, ele não melhora essa alergia da pele. Vem de dentro, né? A inflamação, ela tá vindo de dentro. Perfeito. É um intestino que para de funcionar, é uma constipação intestinal, ela tem um tubo gastrointestinal que ainda não está pronto, né? Para receber tudo isso, que a gente tem que lembrar sempre que o tubo gastrointestinal, inclusive, é um dos maiores órgãos de defesa do corpo. Sim, o microbioma. Exato, até porque todo o alimento ele tem uma contaminação, e se você pega uma criança onde não tem tudo isso pronto, você vai ter uma piora. Com certeza. E assim, hoje nós estamos vendo isso. Crianças com refluxo, as crianças com alergias, né? Introdução de açúcar precoce, de alimentos artificiais ricos em corantes, conservantes. E fala uma coisa para mim, por exemplo, no adulto existem muitos tipos de dieta. Então, tem desde dieta de comer 3 vezes ao dia, café da manhã, almoço e jantar. Hoje se fala muito, quando a gente está falando principalmente de perder peso, em tentar fazer várias refeições ao dia, ou até de 3 em 3 horas, para que a gente coma menos, né? Faça mais refeições em menores quantidades. Na criança isso também é verdade? Existe algum padrão que seja melhor para a alimentação dessa criança? Olê, então assim, se a gente pensar que a criança ela tá vivendo uma fase de crescimento, né? A criança no primeiro ano de vida, ela triplica o peso, o cérebro dela dobra de tamanho. Então, imagina só, então essa criança ela precisa de um aporte nutricional adequado para ela crescer, para ela desenvolver o cérebro, a cognição, para a questão de processos celulares, né? Enfim, para tudo, para desenvolvimento. Então, é uma criança que o acompanhamento nutricional dela, nós vamos fazer uma troca vamos dizer assim, de alimentos que não têm um valor nutricional para introduzir alimentos que, de fato, vão me beneficiar aí nessa questão de crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, eu vou fazer uma dieta balanceada, né? Com alimentos saudáveis e vou excluir os alimentos ultraprocessados, açúcares E me conta uma coisa. Por aí vai, né? E suplementação, porque na vida adulta a gente suplementa desde whey, creatina, vitaminas dos mais variados, ômega 3, ômega 6 e assim por diante, né? É uma avalanche de suplementação. Sim. A gente tem que lembrar que a suplementação muitas vezes ela é feita olhando um objetivo, um propósito, o que você quer alcançar. Isso. Mas isso nós estamos falando do adulto. E a criança, tem suplementação? Tem demais e precisa. Toda criança precisa suplementar. E eu sou eu trabalho com pediatria integrativa, né? Então a gente trabalha muito com uma medicina individualizada. Perfeito. Tá? Eu vou suplementar o que essa criança precisa.
Eu vou fazer exames, eu vou suplementar, eu vou avaliar o gasto energético, eu vou avaliar a alimentação dessa criança, se essa criança come frutas, se essa criança toma leite, como é que é o hábito alimentar, e vou suplementar. Hoje a gente sabe, né, que as crianças, elas alimentam, mas o valor nutricional não é suficiente para acompanhar essa demanda de crescimento, essa demanda que o organismo da criança exige. Então, precisa. Hoje mesmo, uma paciente que eu atendi alimenta super bem, tá com já alterações das vitaminas. Se a gente não fizer essa avaliação e não suplementar, essa criança vai evoluir com consequências futuras. Com anemia, por exemplo. Anemia. Qual a consequência da criança com anemia? Déficit cognitivo, déficit intelectual, baixa estatura, uma criança que não vai ter um sono adequado, uma criança que vai ficar irritada demais, que vem aí as suspeitas do TDAH. Então é fundamental suplementarmos as crianças de forma individualizada. E você falou de exames. Quando faz exame em criança? Tipo, faz exame? Não, vamos ali, dá uma picadinha, dá uma tranquilo. Picadinha. E aí? Então, assim, a criança, ela precisa fazer exame justamente por isso. Eu preciso me antecipar à doença. Eu preciso atuar antes dessa doença chegar. Quais e dar exames? Substrato para esse organismo. Então, com 1 ano, a gente faz exame. Com o primeiro ano de vida. Exame de sangue. Rotina, exame de sangue. O que a rotina nossa de pedir? Lógico que vai variar de forma de pessoa para pessoa. Perfeito. Mas o básico, a gente faz um hemograma, um lipidograma, glicemia. Eu vou fazer dosagens de vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina A, ferro. Perfeito. Todo o metabolismo do ferro. Exame de fezes, exame de urina. E dosagem também de alguns hormônios, dependendo do caso, né? O hormônio tiroidiano, TSH, T4, T3. E você falou de hormônios, mas quando é que a gente realmente começa a se preocupar com o hormônio das crianças? Desde hormônio do crescimento, hormônios sexuais, em que momento você começa a se preocupar com isso? Então, você falou uma coisa que você puxou até um gancho, assim, que também já entra nessa questão de alimentação que a gente está falando, né? Então, assim, de alimentação e de exposição a disruptores endócrinos. Hoje nós vivemos num mundo que está tudo contaminado com disruptores endócrinos, produtos tóxicos, químicos, até no condicionador do shampoo. E a gente vê uma epidemia, vamos dizer assim, uma crescente de puberdade precoce. Crianças menstruando antes de 8 anos, meninos, né, entrando uma virilização antes da hora, por alimentação errada, por excesso, por exposição também a esses disruptores endócrinos que estão presentes em cosméticos, em alimentos, plásticos, enfim, várias substâncias que estão aqui no nosso dia a dia. Então, a gente precisa ter esse olhar também para nossas crianças, procurar sempre a alimentação, essa alimentação saudável, correta, porque não só a obesidade, seu filho às vezes não vai engordar, não vai ser obeso, mas ele vai ter uma puberdade precoce, e isso vai acarretar riscos para ele graves no futuro, vai acarretar consequências de crescimento, ele é uma criança que pode sofrer bullying na escola, e aí já vem todas essas questões comportamentais, mentais associadas. Então, além disso, olha que importância também a gente ter esse olhar ainda maior para essa qualidade de vida aí, desse bem-estar que essa criança tem que estar inserida. E a obesidade? Falando da obesidade, então, na criança. Ela altera, você já falou de várias alterações, inclusive alteração de crescimento, pelo que eu entendi da criança obesa. Isso. Então, a criança obesa é aquela criança que talvez não consiga atingir uma estatura ali genética, né? Aquele potencial, né? Aquele potencial de crescimento. Afeta muito essa parte hormonal, o fato dessa criança ser obesa? Sim, altera muito? Porque no adulto altera drasticamente, né? Mas e na criança? A gente, vamos falar do básico, né? A gente pode ter alterações, uma diabetes, né? A gente, uma criança que diabetes. A criança, ela pode se tornar diabética por consequência de uma obesidade, de um sobrepeso. A criança, ela vai ter uma resistência à insulina, que é um hormônio, né? Que regula os níveis de glicose no nosso organismo. Ela pode evoluir com a síndrome metabólica. E diabetes é perigosíssimo. Demais, né? É uma doença. Mais síndrome metabólica. Uma síndrome metabólica que é marcada por essa dislipidemia, que é o aumento do colesterol e todas as suas consequências, né? O colesterol alto vai aumentar a pressão. A criança pode evoluir com pressão alta. Criança com pressão alta. A criança obesa tem que ter a pressão arterial aferida em toda consulta. A gente tem que ficar de olho, porque elas evoluem com hipertensão arterial. E quais as consequências de hipertensão arterial? Você me falar AVC e infarto. Ô, louco. Isso, criança pode ter AVC. E é engraçado porque
a sensação que eu tenho é que dos anos 80, dos anos 90, talvez início dos anos 2000, a gente via aquela foto do bebê gordinho, da criança, né, cheia de dobrinha, assim, nossa, que criança fofinha. Fofa. Então, na verdade, é como um adulto, porque aquilo não é saudável. Não, e essas crianças gordinhas, né, essas crianças obesas, elas estão desnutridas. Elas têm um intestino que está desregulado, é um intestino que não absorve os nutrientes que ela ingere, que já são poucos, né? Ela come mais o alimento ultraprocessado, gorduroso. Então, ela tem uma síndrome desabsortiva, um estômago que muitas vezes ali também está com seu pH alterado, que também já vai dificultar todo esse processo de digestão. Então, uma criança que está obesa, mas você acha que ela está saudável, ela não está. Ela está, no fundo, uma desnutrição. Então, nós temos basicamente a mesma coisa do adulto. Nós não estamos mais discutindo se é um bebê ou uma criança bonitinha numa foto. Nós não estamos mais discutindo beleza. Nós estamos discutindo, assim como no adulto, saúde. Porque, de novo, lá atrás, essa criança era considerada saudável, e a magrinha não. E aquela magrela, nossa, meu filho não come, é magrelo, parece os ossos. Se você fizer exame de sangue, o magrinho é capaz que tá com os exames excelentes. E o que tá com as bochechinhas lá tá anêmico. Nossa Senhora. É bem isso, e isso é real. Então, assim, essa obesidade, né, ela traz essas consequências hormonais. Então, no menino, a gente pode ter essa puberdade precoce, alteração de hormônio sexual, e também ter, até na menina, a síndrome de ovário policísticos, né? Que pode levar à infertilidade. Que já começa lá, então. Que já começa aqui, ó. Então, até uma menstruação mais precoce da menina. Ou até ter ciclos menstruais irregulares, né? Cistos ovarianos, essa virilização precoce. Então, a obesidade também afeta os hormônios na criança. É uma doença extremamente maligna. Sim. E tratamento? Porque no adulto é dieta. Mas antigamente eu tinha um conceito, talvez aqui, de que na verdade a gente corrigia a alimentação da criança e esperava ela crescer. Ah, sim. Mas hoje, pelo que você está falando, você já está fazendo dieta para criança. Eu preciso mudar a mentalidade da família. O meu papel como pediatra é esse. É mudar a mentalidade da família. E eu vou te dar minha opinião sincera. Para mim é o mais difícil. Mudar essa mentalidade. É muito difícil eu virar para você e falar assim, você não vai mais poder dar batata frita pro seu filho. Porque na verdade é não comer mais batata frita, né? Não comer. Se você comer batata frita, você vai dar pro teu filho, né? Sim, e você também não vai poder comer. É isso. E muitas vezes os pais, eles vão mudando essa consciência só no filho, né? Só quando vem a introdução alimentar é um momento também de grande mudança na família. Eu sinto isso na minha vivência prática. Quando eu falo para os pais o que é que pode, o que é que não pode, o pai fala, ixi, vai ser bom, agora, quem sabe, eu não mudo minha alimentação. E até porque hoje parece que tem cada vez mais aquela sensação da mãe que a criança começa a dar escândalo. Exatamente. A mãe vai lá e dá um pacote de bolacha para a criança ficar mais calma. Recompensa. Então ele vai aprendendo a Então essa mudança de mentalidade é mais complicada. Por isso que o tratamento não é só dieta. A dieta é um pilar. Eu preciso de um acompanhamento com uma psicóloga, uma psicoterapia efetiva, que vai levar esse entendimento para essa família, de que um novo padrão, principalmente para a criança, né? Porque ela cresceu nesse ambiente comendo errado, e de uma hora para outra. Imagina, uma criança, ela não tem maturidade para entender. Você falou de maturidade. O que você me fala sobre... em que momento você acha que dá para você, como pediatra, começar realmente a conversar direto com essa criança ou adolescente que ele precisa mudar e não o pai e a mãe? Tipo, sei lá, depois dos 12 anos de idade, você acha que já dá para... Você acha que ele já tem maturidade para ter esse entendimento de corpo, de que ele precisa comer direito, esse tipo de coisa, ou não? Não. Nós somos responsáveis, né? Nós pais somos responsáveis por levar esse hábito para os nossos filhos. Eu sempre converso com as crianças, eu sempre explico para as crianças o tanto que um alimento natural faz bem. Eu uso formas lúdicas para explicar, mas se você me falar de maturidade neurológica, não. Né? A criança, ela não tem, por volta aí dos 8 anos, ela não tem condição de definir sozinha. E se você pensar em maturidade de córtex frontal, né,
tomada de decisão, ele só amadurece depois dos 25 anos. 25? Então nós estamos bem, porque eu sempre achei que a adolescência estava indo ali até os 25, 30 anos, mas tudo bem. Então ele vai amadurecer nessa idade. Então, assim, a criança, lógico que a gente tem que conversar e orientar a criança. Perfeito. Só que essa tomada de decisão, ela tem que vir por parte dos pais. Tá? Dos responsáveis. E a investigação, por exemplo, porque na adolescência tem muito adolescente que acaba conseguindo comer fora de casa, sabe? Aquela coisa de, meu pai não me dá dinheiro para eu comprar o lanche da escola, ou o lanche que eu levo da escola é um lanche saudável, mas aí você chega lá, troca com o teu amigo, começa a comer as coisas com o teu amigo, e assim vai. Tem o roubo, né? Aquela coisa do comer escondido. Isso. Eu já tive mães que chegaram ali com adolescentes no consultório porque a adolescente comia chocolate escondido. E a mãe foi descobrir porque achou os papéis escondidos debaixo da cama. Tem. Porque a gente pensa que a adolescência é uma fase de identificação de pares, né? Eles se identificam. Então, ele tá num grupo ali de amigos que todos comem e só ele não. Perfeito. Então, ele acaba inserido nesse ambiente que a própria adolescência, né, o adolescer traz. Perfeito. Que é essa identificação de se inserir em um grupo. Mas a família tem que reforçar os bons hábitos em casa. E lógico, eu sempre falo, Lê, a exceção, ela não deve virar regra. Né? Você me perguntou, Mari, quando que a criança nunca ela pode comer açúcar? Então, a recomendação é, até os 2 anos, a criança não deve jamais comer açúcar. Não deve. Por quê? Vou te falar por quê. Se você der açúcar antes dos 2 anos, o paladar da criança vai viciar com o açúcar. Vai viciar, o cérebro dela só vai querer açúcar. Então, você vai tentar dar uma alimentação saudável com 3 anos, a paciente chega no consultório e não come nada com 3 anos. Por quê? Introduziu açúcar antes dos 2 anos. O cérebro não vai. E isso é um negócio muito marcante, porque a gente vê adultos com paladar infantil. Isso! Eu vejo muitos adultos que chegam para fazer cirurgia de obesidade, para falar, doutor, eu não como frutas, eu não como verduras. É daí. Nossa, mas é o famoso refrigerante na mamadeira. É criança que tomava refrigerante, eu não vou falar a marca, mas um refrigerante na mamadeira. Então, isso é real. E isso vai impactar o futuro negativamente, vai impactar o futuro negativo dessa criança. Então, ela não vai ter condição de fazer uma escolha saudável, vai ser mais difícil. Né? Então, e até 1 ano, a criança não pode ingerir nada que tenha sal. Nada que tenha sal. Nem sal, nem açúcar. Até 1 ano sem sal, e depois até 2 anos sem açúcar. Mas eu sempre falo, não precisa, a criança fez 2 anos, nossa, vamos lá, vou comprar chocolate bala fine. Não é assim. De cada vez. Não é assim. Não é porque fez 2 anos que você vai dando açúcar. Não tem necessidade de você apresentar esse açúcar para a criança de forma constante. Perfeito. Deixe para o aniversário, para uma ocasião pontual, uma exceção. Mas a regra é diferente. É uma criança que ela vem moldada, ela vem criada com esse conceito, desde ali, quando ela começou a comer, com certeza ela vai se tornar um adolescente, um adulto com mais fácil entendimento e vai poder escolher. Eu falo assim, você vai escolher o saudável. Você vai decidir por você. Porque comer é um ato totalmente racional. Você escolhe o que você vai comer. Perfeito. Pode? Quantas? Você falou, doutora? Refrigerante na mamadeira é inconsequência dos pais ou falta de informação ou os dois? Até se o Fernando quiser repetir a pergunta. O que o nosso pessoal aqui está perguntando para você é: refrigerante na mamadeira é inconsequência dos pais? É falta de conhecimento dos pais? Nós estamos falando da mamadeira, mas o ato de dar o refrigerante assim, extremamente precoce. Você acha que é só um erro da cabeça dos pais? É muita propaganda na televisão? Ou os pais sabem que está errado e ainda assim dão? Vamos falar de uma coisa meio que cultural por trás do uso do refrigerante na infância, né? Muitos pais, eles não têm a informação de que o refrigerante faz tão mal. Perfeito. Não é culpa só deles, a consciência, né? Até porque as propagandas são lindas. Isso, né? Hoje são nós temos uma mídia, né? Que assim, tem o refrigerante, ele tá presente em todas as mesas brasileiras, da classe mais inferior a mais superior. Você tem um refrigerante na mesa. Então, é um produto de fácil acesso.
Só que muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, dos malefícios do refrigerante. Até porque nós evoluímos de uma maneira diferente, né? Eu falo isso também para muitos pacientes. Eu me lembro da década de 80, quando eu era criança, tinha garrafa de Coca-Cola, que muitas vezes era aquela garrafa de vidro de 1 litro, que você comprava e aí punha nos copos da criançada e todo mundo brigava porque tinha um dedinho a mais. Então isso é cultural. Hoje, se você deixar, você vai num cinema e o menor copo de refrigerante tem 700 ml. Isso. Copo então eles induzem a gente a beber mais. Né? Então tem tudo, assim, é uma problemática, vamos dizer, não é culpa de uma pessoa só. Né? Lógico que os pais, eles querem o melhor para os seus filhos, né? Eles não querem o pior, eles não querem que os seus filhos adoeçam. Certo. Os pais, eu falo que mesmo errando, o pai acerta, o pai e a mãe acerta. Porque ele quer o melhor para o filho dele. E muitas vezes, a falta de informação faz o pai colocar a Coca-Cola na mamadeira da criança. Faz o pai dar um açúcar, uma bala, né? Com um pirulito para um bebê de 6 meses. Perfeito. Mas nós temos que estar atentos, que informação tá aí para todo mundo, né? Conhecimento então, hoje está chegando, né? Com mais facilidade. Vamos mais uma colocação. Tá aqui na mesa com a gente. Água. Porque hoje eu já vi crianças e já vi adultos falando, eu não tomo água. Sim, isso é muito Eu não comum. Gosto de tomar água. Eu tomo refrigerante no lugar. Ou suco, né? Porque aí veio essa onda de que, não, o suco é natural, e vamos de suco, E o suco, em termos de obesidade, é tão calórico quanto o refrigerante. Sim, e o suco de caixinha, ele tem conservante, corante, açúcar em excesso, fruta ali é o mínimo. O ingrediente em menor quantidade é a fruta. Tanto é que você sabe que uma coisa que eu falo que o suco de caixinha é desse jeito, e às vezes as pessoas ficam me olhando estranho, e eu falo assim, olha, vai na sua casa, pega a laranja, corta a laranja e faz 3 copos de suco de laranja, cada um com uma laranja. E você vai ver que o gosto de cada uma dessas laranjas é diferente. Mas é impressionante que o suco da caixinha tem o mesmo gosto. Porque não tem fruta ali. É laranja, né? E ela foi modificada para ter o mesmo gosto. Mesmo gosto. E adicionado, né? Então é um produto também ultraprocessado. É um produto que faz mal para a saúde, o suco de caixinha, bem como o refrigerante. E água para criança? Quanto a criança deve tomar de água? Porque a gente fala, água à vontade. Tá bom, mas à vontade. Tudo em excesso faz mal, até água. Não é nem no caso disso, mas qual que é o mínimo? O mínimo. Quanto que a gente deveria ter de mínimo? Falar, filho, 3 copinhos d'água por dia, 2? O que nós vemos de mínimo por uma criança? Uma criança de 6 meses até 1 ano, ela tem que tomar em torno de 600 a 800 ml de água. Perfeito. Entre 2 anos e 5 anos, em torno de 800 a 1 litro, 1,2 litro. E acima dos 8 anos, 1,2 litro, 1,5 litro. Tá? Perfeito. Quase ali a vida adulta. Isso. Mas a água, lembrando que a água, o bebê que mama só no peito, só no seio materno, até os 6 meses, não precisa tomar água. É Perfeito. só amamentação exclusiva. Não pode água, não pode chá, não pode suco, nada. Só o peito, né? O leite materno, que é o melhor alimento do mundo. É o leite materno. E depois dos 6 meses, quando essa criança vai ser apresentada aos alimentos, a gente introduz a água também nos intervalos. Muitas vezes as crianças, nesse início aí, nos 6 meses, eles não gostam de tomar água. Porque eu falo assim, nossa, imagina só, um bebê que tá ali mamando um leite, às vezes uma fórmula, que é doce. Que tem gosto, né? Porque a água não tem gosto. Imagina aí a mãe vai lá dar um líquido que não tem gosto nenhum. Então, nesse início, a maioria das crianças não gostam da água. E é normal, mas não coloque na sua cabeça que seu filho não gosta de água, ele está aprendendo. Então, insista, beba água na frente do seu filho, seja exemplo. Beba água, consuma fruta. Criança está começando a comer, come com ela, come uma maçã do lado dela, está comendo a maçã, come também. Sirva de exemplo. Então, nós pais temos que ser exemplos. Tá, então vamos falar de um outro assunto da obesidade, que eu acho que é bastante polêmico, talvez difícil, que é o emocional, mas eu queria falar basicamente do emocional do adolescente, porque a adolescência já é uma bomba emocional, né?
É aquela fase onde a gente já tem uma dificuldade de determinar quem nós somos, para onde nós vamos, o que somos, por que viemos. Aquela fase. Dúvidas. Exato, é aquela fase que você não quer ser exatamente igual seu pai e sua mãe, mas você ainda não sabe o que quer. E aí a gente põe a obesidade no meio dessa história, né? E tem bullying, Infelizmente. tem um monte de coisa. Infelizmente. Como é o emocional desse adolescente quando ele chega para você? O paciente, né, a obesidade, ela gera essas consequências emocionais e principalmente na adolescência, que é essa fase. Nós vamos ter consequência. É um adolescente que vai desenvolver uma depressão, ele pode desenvolver uma ansiedade, um transtorno do pânico, pode desenvolver uma síndrome de embotamento afetivo e tudo isso vai piorar Tá bom. Agora a obesidade. vamos voltar aqui. O que você falou? Um embotamento afetivo. Traduz melhor isso aí pra gente. Uma criança que, ao invés de sair, né, para viver, para aproveitar a sua ela fase fica com cada seus vez amigos, mais ela volta para si dentro. mais ainda. Então ela vai ficar mais presa no quarto dela, ela vai ficar mais em frente à televisão e, consequentemente, vai ficar mais sedentária. E vai se sabotar cada vez mais na alimentação. Isso vai mais gerar normal. a compulsão alimentar. Pois, através da alimentação, ela se sente... Lembra que eu te disse que o ato de comer é uma decisão? Então, ela se sente como ela tem um poder. Nossa, eu vou comer, eu quero. Eu posso. Eu vou comer, sim, uma caixa de bis, uma caixa de bombom, sozinha, eu vou comer. E ela se sente como que se sentindo ali poderoso, né? Com aquela decisão. Perfeito. E esse sedentarismo, o que ele vai fazer? Piorar ainda mais a obesidade. E a obesidade vai piorar ainda mais esse aquela problema, criança que essa tem questão dificuldade de comportamental. sair. Uma de dificuldade de se socializar. Você vai pedir para fazer uma atividade física, para fazer uma musculação, ela vai estar com vergonha, ela tem medo de ser julgada pelo seu corpo, né? Pelo seu peso. Então, é importante trabalharmos essa questão emocional. É um pilar também, outro pilar do tratamento, o acompanhamento com uma psicóloga para atuar nesse sentido, né? Para quebrar todos esses traumas aí que vão sendo gerados na cabeça de um adolescente que, igual você falou, já tá na cabeça, já tá um turbilhão, né? De emoções, sentimentos, hormônios. Legal. E fala uma coisa para mim. Na adolescência, a criança, então, ela já chegou, ela veio obesa, ela tá entrando nessa adolescência obesa, nós temos todos os distúrbios hormonais. Faz-se tratamento hormonal para essa criança? Vale a pena? Não vale a pena? Tem que corrigir? Lê, isso vai ser bem individualizado mesmo, mas sim, dependendo do caso, nós fazemos o tratamento hormonal sim. Mas muitas vezes, igual por exemplo a SOP, na criança que é a síndrome do ovário policístico, muitas vezes nós vamos ter que tratar com hormônios. Uma criança que tem uma puberdade precoce, nós vamos ter que bloquear essa puberdade se tiver indicação. Uma criança que tem até um distúrbio de tireoide, né? A gente vai precisar fazer uma suplementação adequada. Então, tem casos que é necessário, sim. Então, não tem sempre que estar correndo. Não pode, talvez igual adulto, não pode piscar o olho, não pode deixar para amanhã. Não. Porque talvez cada dia que passe com o seu filho obeso, o que você vai ter é que ele vai ter cada vez uma consequenciazinha, que pode ser pequenininha aqui e vai ser grandona lá na frente. No futuro próximo. Então, quanto mais rápido a gente corrigir, tanto quanto melhor. Com certeza. Quanto a prevenção, né, e se antecipar, eu falo assim, é uma medicina tentando se antecipar a doença, antes dessa doença instalar. Então, uma criança que já tem um sobrepeso, vamos intervir logo, intervir já, fazer uma mudança... Correr contra o tempo. Vamos já fazer os exames, fazer uma avaliação completa dessa criança, necessidade de suplementação, essa criança está com alguma deficiência nutricional, como é que está a mente dessa criança, essa criança está bem? Você acha que o tratamento psicológico, com psicólogas, esse tipo de coisa, é fundamental? É fundamental, porque nós vamos mudar um hábito na vida da criança. E lembra que essa criança ela não tem uma maturidade para entender por que ela não pode comer batata frita. Ela não tem essa maturidade, porque a vida dela, ela comeu de uma hora para outra, a gente não pode comer, dar mais. Então, a gente tem que fazer esse reforço com a psicologia, tá? Ela tem que estar aliada a um tratamento multidisciplinar. E também
se antecipar as doenças que podem vir, né? Se antecipar a ocorrência de uma puberdade precoce, se antecipar a ocorrência de um diabetes, a doenças cardiovasculares. E fala uma coisa para mim, entrando aqui dentro de uma das coisas que a gente mais faz no Instituto, que é a cirurgia de obesidade. Você já ouviu falar de cirurgia de obesidade para crianças? É um tema polêmico, né? Polêmico, que está né? aí, que está aí na mídia, está cada vez mais recorrente. Mas e aí, o que você enxerga disso? Então, Você acha que uma criança ou um adolescente tem maturidade para entender? Não. Porque às vezes eu tenho a sensação que tem adulto que não tem Nem maturidade para adulto tem, entender precisa fazer um tratamento, de um reforço que é psicológico. Aquilo ali. Exato. Lê, assim, você é cirurgião, você vai saber falar até mais, com mais propriedade do que eu, mas a cirurgia bariátrica, ela faz uma mutilação do nosso corpo, né? Se a gente entender a mutilação como qualquer coisa de retirada de um pedaço do seu corpo, sim. Ele é uma mutilação. Nós vamos retirar um pedaço do corpo. Nós temos que chegar num estágio em que, para fazer isso, você tem alguma coisa ainda mais grave por trás. Mais grave. Para ser tratado. Sim. Uma doença de base associada também. Então, você me fala um adolescente, né, que tem 18 anos, que nós sabemos que o córtex pré-frontal, que é essa tomada de decisão, essa maturidade, ela só se desenvolve com 25 anos. Eu vou lá simplesmente cortar um pedaço do estômago dele e falar, pronto, você não vai ser gordo mais. Sua vida está resolvida. Não é só isso. E você sabe que nós já tivemos alguns casos de cirurgia na adolescência no Instituto e foram muito difíceis. E quando eu falo adolescente, é isso aí, 18, 19 anos de idade. Porque você ainda está mudando muito a tua vida. Tem muitos desses que estão abrindo para bebida alcoólica, que é um vício que vai entrar na faculdade. Grande. Exato, que ele vai querer ir atrás de todo mundo e aí você agora passa a ter uma cirurgia, que é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Tem que ter um preparo emocional muito grande. Então, além de só apenas fazer uma cirurgia num adolescente, você tem que, mais uma vez, tratar a mente. Fazer esse trabalho de consciência e aí, no momento certo, né, que esse indivíduo esteja apto emocionalmente, neurologicamente maduro, aí sim se proceder a uma cirurgia, mas com cautela. Tá? E lembrar que não é só simplesmente, né, operar. Entendi. Vamos falar, tentar um pouquinho mais para o pessoal entender cada vez mais ali alguma coisa de tratamento. Meu filho está gordinho. Você já deu a primeira dica. Vamos procurar o pediatra. Vamos atrás, vamos lá. Tá bom, mas ele está em casa. Exemplo, tal. Alguma dica que você dá rápida, assim, para a pessoa fazer agora? Fala assim, porra, tô fazendo isso aqui errado. Eu vou te falar uma coisa, assim, que simples, que nós já até citamos aqui, mas que é o que eu vejo, que as pessoas não têm o hábito de tomar água. As pessoas não tomam água. Até porque você sabe que muitas vezes quando a gente vai tomando cada vez mais água, a gente vai inibindo a fome, vai melhorando o paladar, devagarzinho você vai tendo alterações pelo hábito de tomar água. Sim, o seu paladar vai se acostumando, né? Porque uma criança que está acostumada a tomar só um refrigerante doce ou um suco de caixinha doce, ela não vai querer beber água. Então, comece a beber água, introduza a água. Parece uma coisa simples, mas as pessoas não têm o hábito de beber água. Que poderia ser até aquela obrigação. Filho, toma um copo d'água. Nosso corpo é feito de água. Nós precisamos. Vira aí um copo d'água. Seja exemplo. Tome água na frente do seu filho. Beba água. E uma dica assim, prática. Façam refeições em família. Sentem à mesa. O que é difícil hoje, né? O que é difícil. Hoje tá... Nossa Senhora, cada um tem um horário. Cada um tem um horário. E eu me lembro porque... na infância, nós já até falamos disso aqui em outros podcasts, né? Na infância, não tinha tanto micro-ondas, não tinha tanta coisa. Eu lembro assim, era tipo, na minha avó, principalmente, na fazenda, você ia lá e chegava lá e, tem um almoço aqui meio-dia. Ou você sente e come. Tem que comer naquela hora. E a hora que tira o almoço. Então, na verdade, a gente fazia a nossa vida para que ao meio-dia a gente parasse. Hoje, talvez com fast food, com uma série de outras coisas, essa criança sozinha consegue comer a hora que ela quer. Exatamente. Eu até brinco, uma criança de 5, 6 anos de idade, se deixar,
sabe pegar uma lasanha congelada, botar no micro-ondas, apertar 2, 3 botão. Sabe, com certeza. E sabe, e comer. Ela sabe. E assim, ainda tinha aquela coisa do fogão, não mexe no fogão, porque tem fogo, é perigoso. Aí tem air fry. É só abrir, virar o botãozinho. E estamos comendo. Então, assim, eu falo com meus pacientes, reservem. Então, assim, ainda mais essa família que tem uma obesidade, né, inserida ali no seu meio, busque que comece com um horário. Eu acho que é legal. Vamos Uma jantar? janta, né? Vamos uma jantar? Janta junto. Ah, nossa, eu não deu jantar hoje. Uma ceia? Vamos comer uma fruta juntos? Você sabe que no final de semana eu tava brigando com meu filho, com o Arthur, por causa disso, né? Porque se deixar, eles comem na frente da televisão, até porque no almoço a gente acaba não estando em casa. E aí você começa, aí o Arthur tá na adolescência, tem 15 anos que é de essa idade. fase. Não quero! Não quero, não é um pedido que eu estou fazendo a você para sentar na mesa, é aquela coisa de, infelizmente, dos nossos pais, dos nossos avós, você é obrigado a sentar na mesa e não pensa que você vai comer rápido e levantar da mesa. Você vai comer, esperar todo mundo vai comer. sentar aí, então come devagar, porque você não vai poder correr da mesa. Então assim, começar com essas pequenas coisas, igual você falou. Talvez é um hábito conservador, né? Mas que faz a diferença, porque você tá vendo seu pai tá alimentando bem, então a gente também busca essa mudança em nós, né? Porque a gente ser esse exemplo para os nossos filhos. E o mastigar? Como é que é para a criança? Porque eu acho que é ali, talvez da criança, que a gente desenvolve aquela coisa, comer rapidinho e sair correndo, né? A criança tem até eu falo assim, que até fazer xixi, as eliminações fisiológicas na criança ficam até comprometidas, porque a criança quer brincar. Tem criança que nem faz xixi porque quer brincar, não quer perder tempo. Não pode parar. Então isso tem que ser trabalhado mesmo, viu, Lê? Isso aí tem que ser trabalhado desde o início, né? Tá passando esses conceitos, essa rotina da importância, tá conversando mesmo, falar, pausa, tem momento para tudo, tem hora para parar, tem hora para brincar, tem que mastigar bem, na criança mais ainda. Então vamos lá, gente, vamos tentar pegar aí um horário, sentar na mesa, botar água na mesa. Isso, água. Não vamos botar suco, não vamos botar nada. Exatamente, vamos botar água, vamos parar de... O melhor líquido que existe é água. Né? Para sentar todo mundo, comer todo mundo igual, comer todo mundo um pratinho de cada vez. Uma alimentação colorida, uma alimentação saudável. Eu acho que é um jeito da gente tentar melhorar um pouco as coisas, porque a obesidade está caminhando a largos passos. Se você pensar aí, em 2035 nós vamos ter, a cada 3, uma criança obesa. E dessa uma criança obesa, olha o tanto de doença que a gente citou que essa criança vai ter na vida adulta. É um problema de saúde pública. E o grande segundo problema é a ansiedade. Normalmente, a ansiedade e a obesidade caminham assim, ó. Ansiedade e depressão. As 3. Obesidade, ansiedade e depressão. Caminham juntas, de mãos dadas, né? E a depressão e a ansiedade, nós estamos no mês do Janeiro Branco, o mês de conscientização na saúde mental. Então, a depressão é uma doença. A ansiedade é uma doença. E se a gente não tiver esse olhar, a gente pode perder até uma vida. Como é que você faz o diagnóstico? Como é que uma mãe ou um pai podem começar a prestar atenção que a sua criança, seu filho está depressivo? Porque, lógico, naquele extremo da depressão, aquela criança que já não sai no quarto, pá. Porque até na adolescência isso é interessante, porque o adolescente ele quer se isolar, né? O adolescente normal, ele quer o espaço dele, ele quer se isolar, mas quando é que a gente começa a prestar atenção na depressão? Não só na depressão, qualquer outro transtorno na criança. Eu sempre falo com os pais, preste atenção no seu filho, ele vai te dar sinais. A criança muda o comportamento. Sutil, mas ela muda. Por exemplo, uma criança que antes amava ficar no quarto dela no videogame. Aí ela parou, ela não quer videogame mais. Ela quer ficar deitada, dormindo, passa a dormir mais que o normal. Chega, não conversa com ninguém. Para de se socializar até com os seus próprios de casa. É uma criança que o olhar diz muito sobre nós. O olhar triste, um olhar longe. A criança menor também pode ter, né, alterações comportamentais mais marcadas por irritabilidade. Uma criança que fica mais agressiva, mais irritada, que vai prejudicar o sono e também essas atividades de vida diária, né? Uma criança que, por exemplo, ela gostava de
tomar banho de piscina, ela não gosta mais. Ela para de fazer coisas que ela antes amava. Então tem que prestar atenção em cima, né? Em cima. Eu Olhe acho... para o seu filho. Olhe no olho dele, converse, pergunte como que foi seu dia. Mariana, o papo tá excelente, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que nós vamos ter que voltar aqui outra hora, sabe por quê? Vamos. Porque tem um tema que eu queria muito conversar com você agora que você foi entrando, né? E a gente vai desenvolvendo. Mas nós vamos voltar aqui depois para conversar, porque você vê que... Sabe uma coisa que aumentou muito? O suicídio na criança, Sim, né? demais. Talvez por causa da depressão. Obesidade, muitas dessas crianças são obesas. São obesas, uma coisa leva a outra, e uma piora, né? E eu acho que isso nós vamos ter que voltar aqui, porque, nossa, vai dar mais de uma hora para a gente vai conversar dar esse sobre tema. isso. Sim, infelizmente está bem recorrente, principalmente entre os adolescentes, né? A automutilação, as tentativas de autoextermínio. E tem que tomar cuidado com isso. Muito. Né? Olhe Porque, pro seu assim, filho. A minha dica é olhe pro seu filho. E aí é um momento que você tem que correr ainda mais rápido. E busque ajuda, tá? Olhe pro seu filho e não tenha vergonha de buscar ajuda. Tá tudo bem, você não é frágil, você não tá fraco, você não é um pai nem uma mãe ruim, não. Tá tudo bem, peça ajuda. Procure um pediatra, procure um psiquiatra, um psicólogo. Perfeito. E agora eu vou te dar pra gente só terminar da Finalizar. sua área. Eu acho que é para finalizar, mas eu acho que é uma colocação bastante simples. Pediatra vai até que idade? Então, assim, a gente tem a classificação de pediatria e ebiatria, né? O Legal. ebiatra é um pediatra que se especializou só em adolescente. Legal, mas e aí? Vai até os 25? Tipo, meu filho tem 21, eu vou Tem pessoas levar que têm no 40 pediatra? anos e têm cabeça de Então, mas adolescente. beleza, não vamos falar aqui. Lógico que a maturidade, Legal. né, vem de cada um. Mas e aí? Mas até os 14 anos, 11 meses e 29 dias, pode ir no pediatra. Mas tem pediatras que atendem, sim, até os 18 anos. Eu, por exemplo, atendo adolescentes até os 18 anos. Até porque nós estamos fazendo todo o trabalho com obesidade. Isso. Para quem quiser, nós estamos fazendo lá estamos aqui à no disposição. Instituto, trabalhando com obesidade infantil. Para cuidar de toda a família. Inteira, né? Cuidar de Com toda certeza, a família, com gente. certeza. O foco é cuidar da família, né? Não só olhar para a criança nem para o adolescente. A família como um todo. Perfeito. Muito obrigado. Pode, olha, vamos lá. Uma perguntinha, porque é muito importante, porque eu ouço falar muito sobre esse assunto. Ótimo. E vocês citaram. Aquecer comida no micro-ondas. Ai, É só uma pergunta. eu vou falar. Faz bem ou faz mal? Porque tem gente que fala assim, eu não faço nada no micro-ondas que faz mal. Se eu te contar, Então, é um tema assim, ó. O micro-ondas, as ondas, né? As ondas, tem alguns estudos que mostram que elas têm realmente um efeito maléfico para nossa saúde, tá? Tem alguns estudos que mostram que elas alteram até essas micro-ondas, elas alteram até o nosso DNA. Alguns estudos mostram isso, propiciando a doenças até como um câncer. E, além disso, o uso de vasilhas de plástico no micro-ondas. Quando superaquecidas, elas liberam micropartículas de microplásticos, né? Os bisfenóis. E esses microplásticos também são um dos disruptores endócrinos e também podem causar consequências para a nossa saúde. E você, Pode eu acho, ocasionar doença. e o que eu vejo às vezes também, porque a gente às vezes conversa muito com adulto que também chega no consultório, muitas vezes com as diarreias agudas, né, causadas Isso. por alimentação. E uma coisa que é muito importante, por exemplo, historicamente, os seres humanos têm uma colocação de que nós desenvolvemos mais do que outros animais quando nós começamos a cozinhar o alimento. Sim. Por quê? Porque o ato de cozinhar, o ato de elevar muito a temperatura, mata micro-organismos, bactérias que tem naquele alimento que é contaminado. Isso. E o micro-ondas Perfeito. muitas vezes não tem nem a Não capacidade tem. de chegar nessas temperaturas. Temperaturas. Então, muitas vezes, quando um paciente às vezes chega lá, até com uma diarreia, eu falo, olha, procura não aquecer, põe no fogão, deixa ganhar a temperatura, porque você está fazendo uma esterilização um pouco melhor desse alimento, Sim. controlando um pouco melhor as bactérias e os micro-organismos que possam ter nesse alimento. Sim, perfeito. Assim, nós devemos, a minha recomendação como um pediatra com esse olhar integrativo, né, que é baseado na saúde, diminua o consumo de alimentos no micro-ondas. Diminua, principalmente criança pequena. Esquente a comida do seu filho no fogão. Esquente ali rapidinho o arroz, o feijão, em 1 minutinho você já esquentou.
o jantar, o almoço, evite ao máximo usar o micro-ondas. Eu sei que é difícil, o micro-ondas veio com praticidade pra gente, né? É verdade, né? Prático demais. Mas É uma das marcas do mundo moderno, né? Uma das mas marcas diminua. Eu não vou pedir pra você parar de usar. Diminua. No do seu filho, não use. Na comida do seu filho. Esquente só no fogão. A sua, diminua. Comece a passar esquentar no fogão, só uma coisa ali. É um talvez hábito, mais rápido. né? Um hábito. Um hábito. De pouquinho em pouquinho, vai fazendo um trabalho assim diário pra diminuir devagarzinho. Porque pra diminuir esses efeitos que realmente são nocivos, sim. Tá? Legal. Na liberação dessas ondas, dessas partículas. Muito legal. Um dia a gente vai voltar logo, logo. Espero que bom. você possa voltar aqui com a gente. Tem Obrigada. muito assunto pra Tem gente mesmo, conversar, viu? não Tem tem? muita coisa bacana. Nossa, tem muita... É. Você tá falando de micropartículas, nós nem falamos de Nem- telefone celular, de Não. televisão, de nada disso. Voltaremos a bater Voltaremos. um Eu papo. Muito agradeço. obrigado, muito obrigado pela sua presença. Eu fiquei muito honrado, é muito legal ter você aqui. E qual o seu último recado aí pro pessoal? É isso, eu gostaria de agradecer pela parceria de sempre, pela confiança que você sempre teve no meu trabalho, uma gratidão mesmo. Para mim é uma honra estar participando aqui desse projeto, eu desejo muito sucesso para você, para o Instituto Castro. E eu quero deixar um recado aqui para todas as famílias, para todo mundo. Uma frase que eu sempre falo com meus pacientes: invista em saúde para não precisar tratar a doença. Então, invista em saúde, na saúde do seu filho, comece com a saúde na infância. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Lembra sempre que as nossas mídias estão todas aqui, estão aqui em cima no nosso QR Code. Doutora Mariana, que faz parte também do nosso instituto. E estamos à disposição, gente. Muito obrigado e até logo. Até logo. Tchau, tchau.